Glória a Deus, aleluia. Obrigado, meus irmãos. Glória a Deus. Como já falei com vocês, esse mês a gente vai meditar, vai buscar, vai estudar, vamos falar sobre o Espírito Santo. E eu não tenho dúvida que ele vai falar com você. Amém? Bom, quero te dar aqui alguns lembretes bem rápidos. Amanhã, feriadão. Você vai estar em casa, alguns vão estar aqui no mutirão. Amanhã a gente tem um mutirão aqui na nossa igreja. Acho que não dá mais para se inscrever no mutirão não, né? Fechou. Para vida, bênção. Então a gente amanhã vai ter um mutirão aqui na igreja. Não sei se você sabe, mas a gente aqui, primeiro andar tem o templo, segundo tem o Kids. No terceiro andar um espaço semelhante a esse, que hoje a gente ainda não consegue aproveitar. Esse espaço hoje funciona como um depósito. Então amanhã, a partir de 8h30 da manhã, a gente vai estar juntando forças aqui para organizar, arrumar, para ter aqui um mutirão, uma mobilização lá pelo terceiro andar. A gente vai ter uma feijoada aqui de almoço, mas a Nina me avisou que não dá mais tempo de se inscrever para a feijoada. Mas não vem só pela feijoada não. Se você puder vir e nos ajudar, vai ser bênção demais. Quero lembrar também que no sábado, dia 20 de junho, a gente vai ter a imersão na visão aqui na nossa igreja, que é um tempo que nós aprendemos, falamos um pouco mais da visão, e essa imersão ela vai ser diferente dos últimos anos. Essa imersão ela vai ser uma edição especial e você vai receber um convite. Então, através dos líderes de rede, as células receberão convites para vir para esse dia. Então fica ligado, fica conectado aí sobre isso. Trocar? Olha só, Jesus. Espera aí, gente. Glória a Deus. Não sei nem mais o que eu estava falando. Acho que essas coisas pegam, né? Pastor Eduardo, o púlpito dele. Imersão, já falei, é isso. E de segunda-feira, que dia que tem o culto da família? 15, dia 15 de junho também. A gente vai ter aqui o culto de formatura dos cursos da família. Então é um tempo muito especial que a gente vai ter aqui uma ministração poderosa da palavra do Senhor, falando sobre família, sobre relacionamentos. Vai ser um tempo bem precioso também. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse culto, por esse tempo que dedicaremos aqui a estudar a Tua palavra, a conhecer mais do Senhor, a abrirmos o nosso coração, Pai, e sermos transformados pelo Senhor. Nessa noite, Pai, nós queremos declarar que há fome, há sede no nosso coração, e se há algum irmão aqui, Pai, que ainda não tem sede e fome pela Tua presença, que hoje isso seja gerado no seu interior. Nós nos colocamos essa noite, Pai, totalmente disponíveis, Pai, com o nosso coração aberto para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar em nosso meio. Por favor, Senhor, vem sobre nós com o Teu Espírito Santo, manifesta sobre nós a Tua vontade, o Teu poder, a Tua unção, a Tua direção sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus, nenhum daqueles que passou por essas portas, Senhor, saia daqui da mesma forma que entrou, mas que durante essa mensagem, essa palavra que o Senhor tem reservado para nós, que o Teu Espírito Santo possa mover o nosso coração, gerar dentro de nós um coração de carne, arrancar dentro de nós um coração resistente, um coração de pedra, mas em nome de Jesus, ministrar sobre nós a Tua palavra e nos fazer cheios, Pai, cheios do Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero me dedicar hoje com vocês a dar início a esse tempo, falando sobre o Espírito Santo. E eu queria começar aqui essa nossa conversa, essa nossa palavra, desmistificando algumas coisas sobre o Espírito Santo. Foi até falado aqui já, a Nina me deu já essa introdução.
Porque há um mito sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo é a terceira, ou seja, é a última pessoa da Trindade e não é tão importante quanto os outros. Há também um mito de que o Espírito Santo, ele é um vento, ele é um poder, ele é uma força. Há todo um misticismo sobre a figura do Espírito Santo. Por isso aqui, em alguns minutos, eu quero... esse tempo aí, gente, está enganoso, hein? Mexe aí nesse negócio. Por isso aqui eu quero, com você hoje, mergulhar um pouco na palavra de Deus e entender quem é o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Há também um certo preconceito e ainda um certo trauma sobre o Espírito Santo, porque muitas vezes quando falamos sobre o Espírito Santo, já vem à nossa cabeça alguém rodopiando, alguém rodando, alguém pulando, alguém gritando, e tem algumas pessoas que já fecham o seu coração e já pensam, caramba, eu não quero participar disso. Bom, eu quero te dizer essa noite que o Espírito Santo, ele não é uma força, ainda que ele possa se manifestar dessa maneira, como ele fez com Sansão, que apenas com uma queixada de jumento, um osso da boca do jumento, ele enfrentou e derrotou e matou uma série de soldados. O Espírito Santo não é um vento, ainda que ele tenha se manifestado como uma brisa suave a Elias quando ele estava na caverna. O Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder apenas, ainda que ele possa se manifestar dessa maneira. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí eu quero te explicar rapidinho o que é Trindade, porque isso faz muita confusão na nossa mente. Então, existe Deus, Jesus e o Espírito Santo, então nós servimos a três deuses? Não, não é isso. A Trindade é um único Deus em três pessoas. Para tentar clarear a sua mente, sempre que eu falava sobre isso, principalmente quando eu falava sobre as crianças, com as crianças, mas eu prometo que vai funcionar com vocês adultos também, é que a Trindade é como a água. Quais são os três estados da água? Vamos ter que voltar lá no tempo da escola. Quais são os três estados da água? Líquido, sólido e gasoso. Líquido, a água lá que sai da nossa torneira, sólido quando ele vira gelo, gasoso quando ele evapora, quando você está lá fervendo aquela água para fazer aquele cafezinho de manhã. Vapor d'água. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A água que sai da sua torneira, o gelo que está no congelador e o vapor da água que sai ali da chaleira, todos eles não são água? Assim é a Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo são Deus, mas são três pessoas distintas na Trindade. Gente, vocês já podem me tirar daqui de trás, tá? Mas são três pessoas distintas na Trindade. Wallace, me prova isso na Bíblia. Provo, claro. Abre a sua Bíblia comigo aí em Gênesis. Fui legal contigo, hein? Precisa nem olhar no índice. Abre aí em Gênesis. Gênesis 1. Lá no versículo 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Não sei se eu lembro dessa época da escola, mas façamos está na primeira pessoa do... Vocês viram como eu sou cultura também, gente? Primeira pessoa do plural. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Wallace, mas isso está no Velho Testamento. Me dá uma também no Novo Testamento, claro. Abre aí comigo, Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus 3, versículo 16. Mateus 3,16. Depois de batizado,
Jesus logo saiu da água, e eis que se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem. Façamos quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Batismo de Jesus nas águas, é João que está batizando ele. Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem sobre ele como uma pomba, o céu se abre, uma voz do céu declara: esse é o meu Filho amado, em quem me agrado. Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda, Jesus vai nos deixar uma grande comissão, que está lá em Mateus 28:19, você não precisa abrir. Mas diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13:13, a bênção apostólica, ela vai falar: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Então o Espírito Santo, ele faz parte dessa trindade. O Espírito Santo então é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem atributos. Podemos, por exemplo, entristecer o Espírito Santo. Podemos ouvir a voz do Espírito Santo e desobedecê-lo. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o Deus presente, onisciente, onipotente. É o Deus presente em todos os lugares e em todo o tempo. O Wallace me prova isso. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis 1. Estou sendo bacana com vocês, só texto fácil. Gênesis 1, agora para ficar mais fácil. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Gente, vocês podem pegar uma água para mim? Gênesis 1:1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Era tudo sem forma, era tudo vazio, só havia abismo e água, mas quem já estava lá pairando sobre a terra? O Espírito. É por meio do Espírito, é na ação do Espírito que as coisas são geradas, são formadas. Tudo era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus já estava lá. Em Gênesis 1:26 nós já lemos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí olha o que diz em Gênesis 2:7. Passa aí para o próximo capítulo. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O homem é formado do pó da terra. É por isso que se você fizer hoje um exame de sangue, vai dar todos lá os elementos, os metais que tem no pó da terra, vai dar em você. Você sabia disso? E o que faz esse homem deixar de ser um boneco de massinha, igual os nossos filhos fazem, né? Não sei se você tem filhos, mas teve essa fase lá em casa da massinha e fazia tudo de massinha. O que faz nós, homens, formados do pó da terra, uma bola ali, uma massa de barro, nos tornarmos seres viventes, uma alma vivente? É a ação do Espírito. Eu não sou muito estudado não, gente, mas no original disso aqui, esse fôlego, esse espírito, esse fôlego, perdão, de vida, é sopro de Deus. E você vai perceber que é a mesma raiz que está indicando o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que transforma aquele pedaço de barro, através do seu sopro, do seu ar, vida. É o Espírito Santo que nos dá vida. Por isso que é no processo de conversão, quem nos convence é o Espírito. Porque antes de termos um encontro com Deus, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. E o que nos transporta dessa vida de morte para a vida? É o Espírito.
É a ação do Espírito de Deus nos convencendo do pecado. É a ação do Espírito de Deus nos levando ao arrependimento. Então, quem faz nós, antes pecadores, agora nos tornarmos filhos de Deus? É o Espírito. E aí tem um segundo mito que as pessoas olham para esse texto, para esses textos e falam, não, mas a ação do Espírito Santo só começa no Novo Testamento, a partir do livro de Atos, quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. É verdade isso? Nós vimos já aqui em Gênesis a ação do Espírito Santo. E quando nós olhamos para todo o Velho Testamento, nós vamos ver a ação, o mover do Espírito Santo sobre os homens. Qual é a diferença então, Wallace? É que devido à queda, devido à desobediência do homem lá no Jardim do Éden, essa ponte, esse relacionamento, esse desejo do Senhor de habitar em nós, ele foi quebrado. Perceba isso. Deus cria o homem, nós lemos isso. Deus coloca eles ali num condomínio bem arborizado, cheio de árvores frutíferas, de animais. E Adão passa ali os seus dias naquele momento ali maravilhoso. Mas todo entardecer, o que acontecia? Deus vinha tomar café com eles. E eu imagino que se fosse hoje, estaria Adão e Eva com um bolinho e um café, talvez um bolinho de fubá com a cobertura de goiabada, aleluia, esperando a visita do Senhor. E todo entardecer o Senhor visitava eles. A intenção de Deus, o propósito de Deus em criar o jardim e colocar o homem lá, foi para que o Senhor tivesse relacionamento com o homem. Deus já tinha os anjos, você concorda? E os anjos adoravam o tempo inteiro, como minha irmã aqui no louvor falou super bem, que os anjos 24 horas por dia declaram que o Senhor é santo, santo, santo. Mas então Deus cria um ser vivente formado do pó da terra semelhante. Ele cria um ser que Deus coloca sobre esse homem a sua vontade, os seus atributos, a sua personalidade. É por isso que nós somos criativos, porque somos fruto de um Deus criativo. É por isso que há em nós inteligência, porque somos frutos de um Deus inteligente. É por isso que há dentro de nós esse desejo em buscar alguma coisa, porque Deus plantou isso em nós. Talvez você, antes de chegar aqui, ou até chegar aqui, você tentou muitos caminhos diferentes. Eu essa semana estava conversando com uma pessoa, e a pessoa, cara, falou para mim, eu já fiz muita coisa, eu já fui em muitos lugares, tudo que falava para mim que ia dar certo, eu ia. Essa semana também eu estive conversando com um homem, que falou que durante 30 anos serviu outros deuses, porque havia um desejo no coração dele do sobrenatural. Entenda isso, há um vazio dentro de nós, e isso aqui vai parecer aquelas palavras de Ctrl+C, Ctrl+V, mas de fato há um vazio dentro de nós que só o Senhor pode preencher. Há um vazio dentro da minha e da tua alma que a gente pode tentar preencher com Netflix, com internet, com WhatsApp, com Instagram. A gente pode tentar preencher com um monte de coisa. A gente pode tomar todas, beber todas, comer tudo. Esse vazio vai permanecer lá, porque há uma busca no nosso coração, há uma sede no fundo da nossa alma por Deus. É por isso que tanta gente vai para tantos caminhos e faz caminhadas para não sei aonde, em busca de um milagre, e vai em tantos lugares buscando uma resposta, porque há uma sede dentro de você pelo Espírito Santo de Deus. Só que como esse relacionamento foi quebrado pelo pecado, como essa barreira agora, como Paulo vai dizer que todos nós pecamos e fomos destituídos, separados da glória de Deus, essa comunhão deixa de ser plena. E então agora a habitação do Espírito Santo sobre os homens é uma habitação temporária. É uma habitação para cumprir propósitos específicos. É por isso que a gente vê o Espírito de Deus se movendo e usando grandes homens na Bíblia, como Moisés, Elias, Isaías, que foi um profeta que trouxe tantas revelações sobre Jesus, Davi, Daniel na cova dos leões.
As obras que esses homens realizaram, Jeremias, foram obras instruídas pelo Espírito Santo. Ou você vai me dizer, como é que Moisés consegue escrever Gênesis se ele não estava lá? Como é que Moisés consegue escrever essa riqueza de detalhes que encontramos em Gênesis se ele não estava lá, se ele nasceu talvez 1500, talvez até um pouco mais anos antes de Cristo? Isso aqui nós estamos falando do início de todas as coisas. O Espírito Santo capacitou esses homens a viver coisas sobrenaturais. Mas deixa eu te dizer algo. A obra que Jesus faz na cruz é para restaurar esse caminho e não mais essa habitação ser temporária, mas essa habitação agora ser plena, efetiva, eterna. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer que Ele não quer apenas visitar o teu coração, mas Ele quer habitar, governar, dirigir a sua vida. Às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam assim, nossa, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Daniel como é que foi estar na cova dos leões. Ah, eu vou perguntar para Moisés o que ele viu no meio daquela sarça ardente. Tem alguns mais ousados que falam assim, eu vou perguntar a Eva o que foi que ela comeu que me fez sofrer até hoje. E a gente fala como uma inveja santa desses homens de Deus, mas deixa eu ser ousado aqui, e eu creio que eu não vou falar heresia. Se eu falar, depois vocês oram pela minha vida. Mas eu não vou falar não. Eu creio que esses homens viveram coisas poderosas, instruídos, direcionados pelo Espírito Santo. Mas quando nós chegarmos lá, são eles que vão vir até nós e vão nos perguntar como era ter Deus habitando dentro de vocês. Porque isso que é o Espírito Santo não é mais uma habitação temporária para um tempo, um propósito definido. É uma habitação eterna, é um relacionamento diário, é uma vida cheia de amor, de paz, de alegria, cheia do seu poder diariamente. Então eu imagino Daniel nos perguntando, eu enfrentei leões, é verdade, mas me conta, como é que era ter Deus dentro de vocês todo dia ao amanhecer? É isso que nós podemos viver se nós desejarmos o Espírito Santo nas nossas vidas. É o Espírito Santo que gera em nós um novo nascimento. É o Espírito Santo que gera em nós uma nova vida. É o Espírito Santo que traz luz às coisas mortas da nossa vida e nos transforma e nos dá a bênção, a alegria e o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Receber o Espírito Santo, se relacionar com o Espírito Santo, precisa ser um alvo da nossa vida. Porque quando temos o Espírito Santo dentro de nós, somos capacitados para experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Mas para que a gente experimente essa vontade, é preciso dentro de nós uma metanoia, uma transformação de mente. E quem faz essa transformação? É o Espírito Santo. Para que nós vivamos a vontade de Deus, para que nós nos tornemos filhos de Deus, é necessário dentro de nós um novo nascimento, uma obra de santificação. É o Espírito Santo que vai começar a trazer incômodo para a nossa vida, para práticas que antes eram normais, naturais, e agora não são mais. Coisas que você fazia, falava, relações que você tinha, lugares que você acessava, que o Espírito Santo começa a incomodar dentro de você. Quem já passou por isso? É o Espírito Santo que nos traz a verdade, a realidade. É pelo poder do Espírito Santo que vamos abandonar os desejos maliciosos da nossa natureza caída e então vamos manifestar o fruto do caráter de Cristo. É o Espírito Santo que vai moldando o nosso caráter. É por isso que eu não acredito em pessoas que falam que são cheias do Espírito Santo e continuam vivendo a mesma vida. Pessoas que falam que são cheias do Espírito Santo e continuam a roubar, a mentir, a enganar, a fazer fofoca, a usar sua boca para prejudicar os outros. A marca de alguém cheio do Espírito Santo é alguém que nasceu de novo e agora está sendo transformado diariamente de fé em fé, de glória em glória, no caráter de Jesus.
na obra de Jesus. Jesus, ele precisa ser o nosso parâmetro, o nosso padrão, e é o Espírito Santo habitando dentro de nós que vai gerar vida e santidade dentro do nosso coração. O Espírito Santo é também o Consolador e o Conselheiro. Abra aí a sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, versículo 15. Então, só para te lembrar o que eu falei até aqui, o Espírito Santo, ele é Deus, ele é uma pessoa da Trindade, é o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo que nos transforma, é o Espírito Santo que molda o nosso caráter e constrói Cristo dentro de nós. Amém? Você está comigo até aqui? Glória a Deus. João 14, versículo 15. João 14, 15 diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E naquele dia vocês saberão que eu estou com meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariote, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Meu irmão, não sei se você entendeu isso, isso é muito poderoso. Aquele que ama o Senhor, guarda a palavra de Deus, o Senhor o amará. Nós, Pai, Filho, Espírito Santo, viremos para Ele e faremos nele morada. Wallace, como eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como eu faço para ser esse templo do Espírito Santo? Para ser a habitação do Espírito Santo? Amando a Deus e guardando a sua palavra. A marca de alguém cheio do Espírito Santo é alguém cheio da verdade de Deus, cheio da palavra de Deus, que não somente ouve, que não somente pratica aquilo que é conveniente, mas que ouve a palavra do Senhor, guarda no seu coração e pratica e obedece. Então o Senhor tem uma promessa: aquele que ama, aquele que guarda, aquele que obedece, Ele virá até nós e habitará nos nossos corações. Quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é a minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. É o Espírito Santo que nos ensina a viver de uma nova maneira. É o Espírito Santo que nos faz lembrar a palavra de Deus. É o Espírito Santo que traz à luz a palavra, que nos dá entendimento. Eu gosto de dizer que se você conhece um autor de um livro, eu conheço uma autora de um livro, Roberta, aqui da igreja. Ela escreveu um livro com algumas outras autoras. Você pode sentar do lado do autor e perguntar: o que você quis dizer nessa passagem? O que você quis dizer nessa mensagem? Nós podemos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Muita gente fala assim: Wallace, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não precisa levantar a sua mão, mas quem já viveu isso? Eu já vivi isso. E o que muda então para entendermos a palavra de Deus? A gente precisa do auxílio, da ajuda do
Espírito Santo. É Ele que vai nos revelar a verdade da Escritura. É Ele que vai fazer a palavra saltar aos nossos olhos. É Ele que vai nos dar entendimento. E é Ele que não nos deixa esquecer aquilo que aprendemos com a palavra de Deus. Quando o salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, quem faz essa obra de guardar a palavra no nosso coração é o Espírito Santo. Gente, desculpa que eu estou passando aqui, hoje eu estou no tablet de papel aqui. Então, para a gente relembrar mais uma vez, o Espírito Santo é presente, é autor da criação, ele é o sopro da vida. No Velho Testamento nós vemos a habitação temporária em profetas, homens de Deus, mas Jesus, ele vem restaurar esse caminho. Jesus vem agora reconstruir aquilo que havia sido quebrado. Jesus vem restaurar esse caminho. Os homens, quando pecavam e se sentiam distantes do Senhor, eles precisavam sacrificar um animal e sacrificar um cordeiro sem defeito, sem mancha, para então o sangue daquele animal cobrir os seus pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que desceu do céu, o Cordeiro Santo, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro Imaculado de Deus, e ele vem para cumprir de uma vez por todas esse sacrifício. E então, através do sangue de Jesus derramado na cruz, da obra de Jesus na cruz, agora temos acesso até Deus. Jesus vem aqui na terra, passa 3 anos discipulando, caminhando, orando, ensinando, manifestando cura, milagres, e a gente vê a ação do Espírito Santo em Jesus. Mas havia uma promessa. Se no Velho Testamento, no Antigo Testamento, essa presença, essa atuação, ação do Espírito Santo era temporária, alguns profetas começam a declarar o dia que essa distância, essa temporalidade acabaria. E então Joel, no capítulo 2, no versículo 28, vai declarar: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões, e até os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O Senhor fala através do profeta Joel de muitos sinais, de muitas coisas que aconteceriam, mas nesses versículos o Senhor está usando a boca do profeta Joel para dizer aquilo que se cumpriria lá na frente, depois que Jesus já tivesse vindo aqui na terra. Joel declara que o Senhor derramará do seu espírito sobre todos os povos. Então a gente percebe que o Senhor não faz distinção. A Bíblia fala que esse espírito será derramado sobre filhas e sobre filhos, e os filhos profetizarão. A gente às vezes olha para os nossos filhos, olha para os adolescentes, para os jovens da igreja, e a gente fala: nossa, que povo para dar trabalho, que povo para desobedecer, que povo para fazer pirraça, que povo para ser cheio de vontade, porque adolescente pode não ter dinheiro no bolso, mas vontade, irmão. Adolescente tem demais. Você foi adolescente, você foi... Não, alguns aqui ainda são jovens, outros são mais jovens, mas você foi adolescente, você vai lembrar desse tempo. Mas a promessa é que até os jovens, até os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Trarão a realidade do céu para os nossos dias. Fala também que os velhos terão sonhos. Sabe o que está dizendo? Que aquele que já tinha desistido de sonhar, aquele que havia já se cansado, aquele que havia pendurado as chuteiras, agora será renovado, porque sonho fala de renovo, sonho fala de expectativa de algo novo, fala de coisas novas no Senhor. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós profetizaremos, traremos a realidade do céu para a terra, nós teremos sonhos, seremos cheios de esperança. Os jovens terão visões. A gente precisa orar pelos jovens da nossa igreja, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Porque o jovem tem uma força, irmão, que ninguém para ele. Quando o jovem põe um negócio na cabeça, ele quer fazer, ele quer ir até o final. Os jovens terão visões. E até os servos e servas, sobre eles derramarei do meu Espírito. Até aqueles que se
enxergam mais humildes, aqueles que são os trabalhadores da obra do Senhor, não ficarão de fora. Ezequiel 36, 26 também vai falar algo sobre isso, e ele vai nos dizer: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e o levarei a agir segundo os meus decretos, e a obedecer fielmente às minhas leis. Quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso coração é transformado. O nosso coração duro, carrancudo, desobediente, teimoso, invejoso, ciumento, orgulhoso, ele é transformado pelo Senhor, e então ele nos dá um coração de carne, um coração amoroso, alegre, generoso. O próprio Jesus, ele vai profetizar sobre o Espírito Santo. Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quero compartilhar mais 2 textos com vocês, avança um pouquinho lá para Atos. Livro de Atos, irmãos, é chamado de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos vai trazer aquilo que os apóstolos de Jesus passam a viver depois que Jesus sobe aos céus. Já ressuscitado, já glorificado. Mas esse livro poderia tranquilamente ser chamado de Atos do Espírito Santo. Porque é no livro de Atos que nós vamos ver a promessa, o derramamento e a ação do Espírito Santo na vida desses homens e na vida da igreja. Então eu não vou ter tempo aqui, mas eu quero te convidar a meditar sobre o livro de Atos, que você vai ter revelações poderosas do Espírito Santo. Atos 1, do 1 ao 5 diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, é Lucas que está dizendo isso, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. O que Jesus está dizendo é: agora é chegada a minha hora, agora eu irei para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu deixarei com vocês o Espírito Santo. Se durante esses 3 anos eu caminhei ao lado de vocês, e eu ensinei a vocês, e realizei milagres no meio de vocês, agora vocês receberão o Consolador, o Conselheiro, o Espírito da Verdade, e Ele habitará dentro de vocês. E então vocês realizarão também curas, milagres, e o Senhor Jesus vai declarar, profetizar, que nós realizaríamos obras maiores do que a dele. Por quê, irmãos? Pela ação do Espírito Santo. Agora não é mais Jesus fora falando àqueles homens, agora é Jesus dentro ministrando aos nossos corações. Só que Jesus dá a eles uma ordem: ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder, sejam batizados com o Espírito Santo. Falamos até aqui da promessa, mas o último texto que eu quero compartilhar com vocês está em Atos 2, que é o cumprimento dessa promessa. Atos 2 vai dizer assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como os que de fogo, ao quais repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem.
Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são os galileus todos esses que estão aí falando? Então, como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que ainda aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Todos então atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: porém, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. E então Pedro se levanta, o líder daqueles homens agora, e ele declara: não, eles não estão bêbados, são ainda 9 horas da manhã, mas eles estão cheios do Espírito Santo. Naquela hora Pedro começa a pregar e começa a revelar as verdades do reino de Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que naquele dia se convertem 3.000 almas ao Senhor e são batizadas. O que eu quero compartilhar com vocês essa noite, o fim dessa mensagem essa noite, é que quando o Espírito Santo veio sobre aqueles homens, a vida deles nunca mais foi a mesma. O Pedro, aquele que havia negado, o mesmo Pedro que havia voltado a ser um pescador, o mesmo Pedro que havia desanimado e levado os outros discípulos com ele, agora esse Pedro é renovado, é revestido, esse Pedro é cheio do Espírito Santo, e numa só mensagem 3.000 almas se convertem. Irmãos, eu creio que nós seremos tão cheios do Espírito Santo que a nossa casa será tocada, o nosso bairro será tocado, a nossa igreja será tocada, a nossa cidade será tocada, porque o mesmo Espírito Santo que se manifestou sobre a vida dos apóstolos, que se manifestou sobre a vida de Pedro, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesse lugar e quer te levantar para ganhar almas para Jesus e mudar a história da onde Ele te plantou. Essa é uma vida cheia do Espírito Santo, meu irmão. Uma vida que impacta, uma vida que transforma, uma vida que aponta Jesus para as pessoas. Uma vida cheia do Espírito Santo não se baseia em quanto conhecimento nós temos apenas, não se baseia em quanto movimento nós fazemos, mas se baseia em uma vida marcada pela presença e pelo agir do Espírito Santo. Eu creio que uma vida cheia do Espírito Santo começa a manifestar cura, começa a manifestar sinais. Você começa a orar pelas pessoas e elas começam a ser tocadas por Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo abre a boca para pregar aonde estiver. Está no carro de aplicativo, está no táxi, está no metrô, está no ônibus, está falando de Jesus. Sabe por quê? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que tem saído da tua boca, meu irmão? O que tem saído da tua boca, minha irmã? Aquilo que sai da minha e da tua boca é o sinal, é a marca, é a prova daquilo que está dentro de nós. Olha aí para o teu irmão e fala isso. Sai da tua boca aquilo que está dentro de você. Quando ela crescer e ficar com certa idade e ela assistir essa mensagem, ela vai me bater, vai brigar muito comigo. Mas esses dias eu peguei a Laura, irmão. Eu impus a mão sobre a cabeça dela e falei: espírito de fofoca e de contenda, sai! O Wallace, ela é uma criança. Irmão, mas o pecado dentro de nós, ele habita e ele é real. E se o Espírito Santo não estiver lá governando e dominando a sua vida, é o pecado que vai fazer isso. Não existe 2 tronos no teu coração, onde o Senhor possa dividir esse trono com o pecado, onde o Senhor possa dividir esse trono com Satanás. Ou o Espírito de Deus habita dentro de você, ou é o Espírito do mundo que está governando a tua vida. Ela chegou da escola
E eu presenciei ela usando a boca dela para trazer contenda e briga. Quando eu fui falando no ouvido, pregando o evangelho para ela, do carro até chegar em casa, eu fui pregando o evangelho para ela. Porque, irmão, todos nós somos filhos de Adão e Eva. E se o poder do evangelho não transformar a nossa vida, a gente continua sendo escravo do pecado. Então, quando falei, preguei o evangelho para ela. Cheguei em casa, entreguei para o Espírito Santo. Falei, mãe, toma aqui. Já falei de lá até aqui, agora você termina aí o serviço. A mãe terminou. Eu vim para o culto da resposta. Quando eu cheguei em casa, eu falei, agora nós vamos orar. Botei a mão na cabeça dela e falei, espírito de fofoca, de confusão, de contenda, sai dela em nome de Jesus. Orei sobre ela, o Senhor agora domine a tua língua, te encha com o Espírito Santo, que da tua boca saia a verdade de Deus, que você use a tua boca para falar sobre o Senhor, que da tua boca saia amor, paz, alegria. Comecei a ministrar sobre o coração dela. Tem hora que a gente precisa fazer isso, irmão, porque da nossa boca sai o que o nosso coração está cheio. Se a tua boca tem saído murmuração, inveja, mentira, fofoca, destruição, aonde está o Espírito Santo dentro de você? Hoje é tempo de nós nos arrependermos. Hoje é tempo de nós voltarmos para onde nós caímos. Hoje é tempo de nós clamarmos ao Senhor, Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Mostra onde eu caí, onde eu deixei os primeiros frutos. E enche, renova a minha vida com o teu Espírito Santo. A maior marca de alguém cheio do Espírito Santo é dar frutos, e frutos de arrependimento. Por isso eu queria te convidar nessa hora a ficar de pé aí no seu lugar. E eu quero fazer uma oração com você. E depois eu vou fazer uma oração por você. Amém? Eu creio na verdade que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na verdade, na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo na promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O primeiro passo para uma vida cheia do Espírito Santo é reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos do que fizemos. Sabe, essa mensagem sobre o Espírito Santo é uma mensagem muito poderosa. Tinha muita coisa ainda que eu poderia falar com você aqui hoje, mas eu sinto de Deus de encerrar essa mensagem e você ficar com o que eu falei para você até aqui. Sabe, o derramado do Espírito Santo em Atos 2, ela é como uma boa notícia. Sabe por quê? Porque você não precisa mais viver uma vida dominada pelo pecado, dominada pela sua carne. Porque o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz isso. E eu entendo que só recebe salário quem trabalha. Então, se um dia chegarmos diante do Senhor e herdarmos a morte, é porque teremos trabalhado, teremos nos esforçado para viver toda a nossa vida distante do Senhor. Mas o Evangelho é essa boa notícia. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é essa boa notícia, que agora podemos viver uma vida diferente. Uma vida agora guiada pelo Senhor. Nós lemos nesse texto de Efésios que o Espírito Santo nos sela. Não sei se você é desse tempo, mas eu sou. Não parece não, mas eu lembro dessa época. Você lembra da época que a gente mandava carta? O que fazia uma carta chegar em algum lugar? O selo. Você podia escrever, botar remetente, destinatário, passar aquela colinha ali em volta da carta. Se aquela carta não tivesse um selo, ela não era enviada. E o selo tinha um custo. Você tinha que ir lá na banca de jornal ou em algum outro lugar assim e comprar aquele selo. O preço já foi pago. Jesus já pagou por esse selo. O preço que havia para ser pago, Ele já pagou. E agora Ele quer selar a minha e a tua vida com o Espírito Santo. Ele quer nos marcar e dizer: essa carta é minha. Porque a palavra de Deus fala que Ele nos fez cartas vivas da sua obra e do seu Evangelho.
Essa noite o Senhor já pagou um preço pela tua vida, já pagou um preço pelos teus pecados, e Ele quer te selar com esse Espírito. Porque entenda isso, talvez você olha para mim, ouviu essa mensagem e você falou: Wallace, qual o primeiro passo que eu preciso dar então? Você precisa ser selado, você precisa ser marcado, e isso só acontece através de um ato de arrependimento do teu coração e de entrega ao Senhor. E depois de ser selado, Wallace, o que acontece? Aí então você pode buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque há uma diferença entre batismo e plenitude do Espírito. Eu creio que batismo com o Espírito é ser selado, marcado pelo Senhor. Mas plenitude faz parte de uma busca diária e constante pela presença de Deus. Batismo fala de uma busca incansável, porque a palavra de Deus fala que aquele que tem sede e fome, Ele dará água, Ele dará pão, Ele se revelará a Ele. Eu gosto de uma figura, de uma história que eu ouvi, e eu prometo que eu vou encerrar aqui. Certa vez um jovem chegou para um pastor e falou: pastor, como que eu faço para viver uma vida cheia do Espírito Santo? Aquele pastor foi lá na cozinha da igreja, pegou uma peneira, deu para aquele jovem e falou: você está vendo aquele lago que tem ali em frente à igreja? Você vai pegar essa peneira e você vai até aquele lago e você vai trazer a água até aqui a mim. E aí aquele jovem não gosta de andar sozinho, ele chamou pelo menos uns 2 jovens com ele, e eles foram com a peneira para a beira da água. E eles enchiam aquela peneira de água, e então eles saíram correndo e aquela água toda derramava. E eles ficaram ali tentando. Os jovens desistiram, foram embora. Ficou apenas um jovem. E ele ficava, botava a peneira, tirava a peneira, a água caía. Ele botava a peneira, tirava a peneira, a água caía. Então o pastor viu aquela cena e lá de longe ele foi até o encontro do jovem. E quando o pastor chegou, aquele jovem falou: pastor, é impossível encher essa peneira e deixar ela cheia, porque quando eu saio daqui, essa peneira esvazia e toda a água vai embora. E aquele pastor falou para ele: pega a peneira, filho, bota dentro da água. E o pastor perguntou: como que essa peneira está agora? Cheia. A nossa busca pelo Espírito de Deus, a nossa busca pela plenitude do Senhor nas nossas vidas, precisa ser uma vida mergulhada, precisa ser uma vida sobre as águas do Espírito do Senhor. Wallace, quando nós sairmos de lá é para nós molharmos as pessoas que estiverem ao nosso redor e depois voltar correndo para encher a nossa peneira de novo. Essa noite o Senhor está te dando uma peneira nas tuas mãos. E você precisa decidir essa noite se você quer andar vazio ou se você quer andar debaixo, submerso da presença de Deus. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar junto comigo. Mas eu não queria que eu orasse sozinho daqui, mas que você começasse a orar aí no teu coração. Porque o primeiro passo para uma vida cheia do Espírito Santo é entregar a sua vida ao Senhor. Por isso eu quero fazer primeiro essa oração, uma oração de entrega. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, nós cremos que é o Teu Espírito Santo que nos convence da verdade, da justiça, do juízo. Não é obra humana que nos convence daquilo que precisamos abandonar, largar, transformar na nossa vida, mas é o Teu Espírito Santo que nos revela a verdade, que nos convence. Por isso nessa hora nós oramos a Ti, Espírito Santo, nós te clamamos, vem sobre nós nessa hora, vem sobre nós e traz a verdade daquilo que temos vivido. Senhor, tira o engano das nossas vidas nessa hora, tira as escamas dos nossos olhos, arranca do nosso interior esse coração resistente, esse coração de pedra. Espírito Santo, nós te clamamos agora, Senhor, manda uma ordem sobre os nossos ouvidos espirituais e arranca agora tudo aquilo que está tampando o nosso entendimento e nos impedindo de ouvir a Tua voz e a Tua palavra. Senhor, essa noite, revela quem Tu és e faz uma obra transformadora nos nossos corações. Essa noite nós reconhecemos, Pai, que pecamos, que nos afastamos do Senhor, que vivemos uma vida distante da Tua presença.
mas essa noite queremos caminhar diante do Senhor. Queremos aceitar o teu sacrifício na cruz, tomar de volta o caminho até o Senhor. Queremos ser chamados teus filhos essa noite. Por isso, Pai, nós nos arrependemos e clamamos pelo teu perdão. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelo que vivemos até aqui. Mas em nome de Jesus, cumpre a tua palavra, que diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Vem sobre nós com o teu perdão essa noite e nos faz filhos de Deus. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Permaneça com os seus olhos fechados. Se você já tem o Senhor como rei, como dono do teu coração, interceda agora por quem está aí ao seu lado. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Se você nunca fez essa oração, e se você hoje deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou se você se afastou da presença dEle, e hoje o Espírito Santo te tocou e você quer retornar para a presença do Senhor, levanta a mão aí no seu lugar como um sinal da tua entrega, da tua passo de fé. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém aqui essa noite dizendo: eu preciso recomeçar com Jesus, eu preciso começar uma nova história com Ele. Se você está aqui, levanta a mão aí no seu lugar. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus, ou se você quer recomeçar com Ele. Há mais alguém nessa noite querendo entregar a sua vida para Jesus? Glória a Deus.